Vamos começar falando do Cruzeiro com a dupla Dudu e Gabigol. As duas grandes contratações do Cruzeiro para a temporada. Só que pro Leonardo Jardim montar o time titular sem os dois pode ser normal nos próximos jogos. Uma das imagens que mais repercutiram na rodada. Gabigol e Dudu, destaques no banco de reservas. Contratações bombásticas, midiáticas, explosivas. As maiores estrelas contratadas pelo Cruzeiro, né? Recebidos com pompa e circunstância. O Dudu até foi acionado no segundo tempo, mas o Gabigol, principal estrela contratada pelo Cruzeiro na temporada, nem saiu do banco. Para mim, foi barrado. O Gabriel também, às vezes, num jogo destas características, ele não nos pode ajudar muito. Aconteceu isso no Inter, um jogo mais de transição, velocidade, ataca a primeira bola, ele com certeza, isso não é um modelo. Ele está definindo o Gabigol ao contrário, porque o Gabigol é um jogador de pressão e movimentação. Se a sua principal contratação para a temporada, seu maior investimento, seu maior esforço não serve para os jogos difíceis, serve para quando? Contra o São Paulo, Caio Jorge foi o homem de referência no ataque e fez o gol de empate do Cruzeiro. Caio Jorge na pequena área, empurra para o fundo do gol. No fim do jogo, Leonardo Jardim respondeu quando pretende usar o Gabigol. Num modelo diferente, num modelo de dois avançados, eu acho que ele é um segundo avançado de grande qualidade. Foi jogando com dois atacantes que o Leonardo Jardim se projetou na Europa. O trabalho de maior sucesso na carreira do treinador foi no Mônaco de 2017, semifinalista da Liga dos Campeões e campeão francês. Uma ainda muito jovem, com muita dinâmica, movimentação, ao que o Caio Jorge pode implementar no jogo dele, claro, guardando as proporções, né? E o Gabigol, como era o Falcão, como um cara mais de definição. Caio Jorge e Gabigol já foram a dupla titular no ataque, mas só em 3 jogos do Cruzeiro. Talvez lá na frente ele tente fazer de novo, aproveitando esse atacante que o Cruzeiro tem. Gabigol é o artilheiro do Cruzeiro na temporada, com 7 gols. O artilheiro aparece de novo. E até então tinha sido titular nos 11 jogos em que esteve à disposição. A explicação do Leonardo Jardim, ela também tem uma mensagem implícita para o Gabriel, que é a seguinte: olha, se você, contra o adversário tal, se dispuser a fazer isso, você é um jogador que eu vou utilizar. Agora, se você não se dispuser, o seu lugar vai ser no banco. Antes do São Paulo, Dudu iniciou outras 3 partidas no banco de reservas e só ficou fora de um jogo oficial do Cruzeiro na temporada. Para mim não é uma barração, é parte do rodízio, a procura de um time e sempre se adaptando ao adversário. Pode ser que contra o Bahia ele tenha outra interpretação e esses caras reapareçam. Por mais qualidade que você tenha, se você não ajudar nessa recomposição sem a bola, vai perder espaço. Se der uma força, vão ser titulares e muito úteis para o Cruzeiro durante toda a temporada. Agora o Valu já vai começar a xingar, mas eu já estou acostumado. Quais são os 11 titulares do Jardim para quinta? Ele já tem os 11 titulares? Não, para mim ele não tem. E para você, Valuzeiro? Para mim não, e ele não acredita em 11, né? Foi uma das frases que ele falou. Não tem como entrar com 14 na quinta. São 11 mesmo. Não. Ele foi claro, velho. Quais são os 11 titulares para quinta? Não me olha com essa cara, é verdade. Não tem como entrar com 14. O seguinte, ele tem 8 jogos, já que vocês são sabidões. Você tá agredindo muitos colegas de programa. E, inclusive, alguém me reclamou disso outro dia. Eu não vejo ninguém reclamando para querer pagar minhas contas, viu? Você que reclamou comigo no direct. Sério? Tem um monte. No direct? Tem um monte de conta para vencer no dia 17, se você quiser. E além disso, quem tá me devendo, pague, hein? Quem tá me devendo, pague. Eu sei eu quem vou continuar cobrando. E se não, nós, ao invés de nós nos encontrarmos aqui no celular, nos encontraremos na justiça. Mas o Jardim não acredita nos 11, né? Então, assim, são 8 jogos, 8 escalações diferentes. Não creio que ele queira mudar 70% do time, como mudou no jogo contra o São Paulo. Mas, cara, em momento algum, vai ter um momento que vai repetir a escalação. Eu acho que esse momento ainda não será na quinta-feira contra o Bahia. Talvez, pelo Cruzeiro necessitar de propor o jogo,
contra o Bahia, a gente pode ver algumas mudanças? Sim. Quais seriam elas? De repente o Gabigol retorne para o time? Você apostaria no retorno dele? Não, eu não aposto, porque eu não sei a maneira que o Jardim vai ler o Bahia. Certo é que ele vai precisar de se comportar de uma maneira um pouco diferente do que se comportou contra o São Paulo. O Cruzeiro quis a vitória? Sim. Mas o Cruzeiro foi um time, para mim, pelo menos, um pouco mais, como o termo, né, do momento, um pouco mais reativo contra o São Paulo. Eu acho que contra o Bahia, mesmo o Bahia, para mim, hoje, sendo um dos melhores trabalhos de momento do Brasil, o Cruzeiro jogando em casa tem que tentar, sim, fazer a diferença no campeonato. Pela questão casa, enfim, então eu quero ver como que o Jardim vai pensar esse jogo contra o Bahia. Precisa de ter um pouco mais a posse de bola e o Gabigol pode ajudar nesse sentido. Não somente o Gabigol, mas a repetição do mesmo time, eu não espero de maneira alguma para o jogo contra o Bahia. Eu acho que o Gabigol volta. Cara, assim, eu entendo no jogo passado ele ter escolhido o Caio Jorge. Entendo mesmo. O Gabigol, para mim, pode, em alguns jogos, dependendo do adversário, ficar fora. Não dá para ele ficar numa sequência de jogos. Porque eu acho um jogador diferenciado, que resolve. Não é à toa. Você sacaria quem? Hoje? Acho que talvez o próprio Caio Jorge. Eu tiraria o Wanderson. Ele vem bem fazendo gol, você tiraria bem, cara. Mas eu tiraria o Wanderson. Eu não acho que o Caio Jorge volta, não, mas... Eu não vejo desse jeito. Mas eu entraria com uma formação semelhante à do jogo passado, eu entraria com o Gabigol. Como é que é, Bruno? Gabigol resolveu pra caramba contra o América nessa final do campeonato. É que eu não sei se você viu na estreia do Campeonato Brasileiro, ele fez um gol, né? Que maldade. Você é muito maldoso, Bruno. Não valeu nada? Não vale 3 pontos? Não vale 3 pontos? Thiago. O gol dele ajudou o Cruzeiro a conquistar 3 pontos. Ok. Temporada toda. Eu não acho que o Gabigol tem que ser titular do Cruzeiro. Inclusive, eu acho que ele acertou de ter colocado o Gabigol no banco. Loucura, e eu acho que o Gabigol tem que ter uma sequência de jogos fora do time, sim, porque o Caio Jorge tem mostrado muito mais futebol e tem acrescentado muito mais ao time do Cruzeiro, com e sem a bola, do que o Gabigol. Agora, eu acho que o Jardim vai repetir a ideia dele do jogo contra o São Paulo, contra o Bahia. Porque eu acredito que ele está dando um passinho atrás e ele vai fazer o que ele devia ter feito desde o começo. Ele vai ajeitar a defesa primeiro, deixar o time um time mais encorpado, um time mais consistente, parar de tomar gol, parar de ficar tomando sufoco e sendo dominado no meio de campo, e aí depois ele vai preocupar em arrumar o ataque. Porque é o que ele devia ter feito desde o começo. Mas aí você tiraria então, você sacaria. Gabigol, o Dudu você manteria fora também? Não, o Dudu é titular, o melhor jogador do Cruzeiro na temporada. E você tiraria quem então pra colocar o Dudu? O Wanderson. Eu acho que o Gabigol perde a posição pro Wanderson. O Gabigol volta nesse jogo contra o Bahia e o Wanderson senta. Christian mantém? Eu acho que ele vai manter o movimento do meio-campo. Essa turma do meio-campo, eu acho que ele vai manter. No lugar de Wanderson e Caio Jorge. Hoje eu falei na rádio, fui agredido, mas eu já estou acostumado, eu tenho um casco grosso, que o Lautaro vem treinando muito bem, está prestigiado pelo treinador. É motivo de zoeira isso? De verdade, assim, pô, respeito pra caramba. Só falta ele passar pros jogos. Você sabe o tanto que eu te respeito. Mas assim, o Lautaro, o campo que a gente vê, vê campo. Ele não entregou nada. Quando eu disse aqui há algumas semanas, porque é o seguinte, como a gente não vê treino, você usa as fontes que você tem no clube pra quê? Pra dar uma ideia. Observada. Aí a fonte que você tem no clube, lá no Atlético, passa alguma coisa. O fulano tá treinando bem. Por exemplo, me disseram que esse índio que botou a mão na bola lá, acabei de receber aqui, falou, ó, o menino tem talento, foi cabaço, mas tem talento. Senão o Cuca não teria bancado depois de uma cabacice dessa. Então vamos voltar ao Cruzeiro. Pô, tem talento esse tempo inteiro, não era puxado. E aí o que acontece? Lá no Cruzeiro, eu recebi uma informação de que o Gamarra estava treinando muito bem. Aí eu cheguei a dizer que treino físico. Ele estava fazendo treino físico. Não. Ele se confirmou. Ele foi titular. Ele chegou a ser titular. Ele foi titular. Aí, você estava certo. Aí eu recebi uma informação ontem de que o Lautaro tem chamado a atenção do Léo Jardim, que está entregando nos treinos aquilo que o Léo Jardim buscou, por exemplo, no jogo contra o São Paulo. Quando eu falei isso hoje na rádio, o Valu se levantou e saiu da mesa. Porque o Valu lembrou daquela frase antiga, leão de treino. Valu. Tá faltando ele passar pro campo o bom rendimento dos treinos conforme as suas fontes. Isso aí é claro, tá faltando. Tá faltando, ele entrou contra o São Paulo, brigando, mas tem que, no momento que tem
a definição da jogada. Falta para o Lautaro, em alguns momentos, a famosa tomada de decisão. É para tocar, ele chuta, é para chutar, ele toca, é para escorar, ele tenta driblar, mas estou falando de um jogador, todos os problemas do Cruzeiro não passam pelo Lautaro, tá, pessoal? É um jogador que ainda não conseguiu, ele passou por questões físicas, a gente tem que lembrar aqui, precisou, né, da comissão técnica do Jardim chegar para detectar a situação do Lautaro, do Bolassi, porque o técnico anterior e o departamento de futebol não foram capazes, enfim, mas essa é uma outra questão. Então agora ele está tendo, está com toda a oportunidade de demonstrar o potencial que ele tem. Está bem fisicamente, tem a confiança do técnico, ele é praticamente hoje o 12º jogador com o Jardim, então está faltando a parte dele, mediante a toda essa confiança que o Jardim tem depositado com mostragem de vontade. Ninguém está questionando a vontade do Lautaro. O Lautaro, ele entra... Teve um amigo meu hoje que falou, e eu concordo com ele, que se mandarem uma pedra para cima e falarem pro Lautaro chegar chutando, ele chega chutando. Independente... Tem muita... Isso é atitude, né? Jogador obediência tática. Obediência tática é atitude. Mas você também precisa da parte do refino. Tem a atitude, a vontade. Desculpa, aí é dom. Oi? Aí é dom. Não é questão de dom, Thiago. É dom. Não, o Oscar Schmidt discorda de você, mas tudo bem. De repente você queira discutir com ele em algum momento. É o esporte. Mas então, não pode citar outro esporte? Desculpa. Não. Mais uma prendida. Não. Poder você pode, eu tô dizendo que é outro esporte, não dá pra comparar. Você anda tagueando as minhas falas. Você anda tagueando. Você tagueia as minhas! É que banana e maçã são frutas, mas não dá pra comparar as duas. Eu terminei. É que banana e maçã são frutas, mas não dá pra comparar as duas. Quem quiser ver o comentário do Lautaro depois, me manda lá no direct que eu respondo. Cara, pelo amor de Deus, tá fazendo doce agora, bobagem. Fala aí o que você quer falar. Não vai falar? Ele só deu uma questionada. Não vai falar? Thiago, burrifando, tá burrifando aí. Aqui que tá falando. Amigas e amigos, amanhã tem Cruzeiro passando na sua telinha e o Pedrinho BH pode demitir o Alexandre Matos a qualquer momento e o nome do Edu Gaspar está ganhando forças. Pedrinho BH, que é um cara competente e vai fazer de tudo para trazer esse cara que vocês estão vendo aí na tela. Edu Gaspar promete abrir os cofres, é um jogador, é um cara assim que entende muito de futebol, é um diretor para ajudar muito, né, o Cruzeiro, não só nas contratações, mas na reformulação, jogadores, né, que ele acredita que não poderá render dentro do clube, ele poderá dispensar, poderá emprestar para outro time. Isso aí vai ajudar muito o Pedrinho BH, né? O Pedrinho BH vem conversando com pessoas, né, que querem muito, né, a chegada do Edu Gaspar no Cruzeiro. Quero saber de vocês, seria o melhor nome para assumir, né, para ser o novo CEO do Cruzeiro, né, no lugar do Alexandre Matos, sim ou não? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!